Você já esteve em uma situação em que alguém tentou te desrespeitar? Uma crítica injusta? Um comentário sarcástico? Ou até aquela provocação velada que te deixou sem reação? Todo mundo já passou por isso. Mas o que a maioria das pessoas faz? Elas reagem impulsivamente, com raiva ou desconforto, o que só fortalece o agressor. E é exatamente aí que o estoicismo entra como uma ferramenta poderosa. Hoje, você vai descobrir como os estoicos enfrentavam ataques e desrespeito sem perder o controle. E como você pode fazer o mesmo para impor respeito sem levantar a voz, sem se justificar e sem perder o equilíbrio. Vou te mostrar 3 técnicas estoicas que vão mudar completamente a maneira como você lida com situações de confronto e desrespeito. Quando você aprender a aplicar essas estratégias, você vai perceber que a verdadeira força não está em reagir, mas em controlar a sua resposta. A primeira coisa que você precisa entender é que o poder real não está na provocação, está na sua reação a ela. Os estoicos ensinavam que o segredo para ter controle sobre qualquer situação é entender o que está e o que não está sob o seu controle. Epicteto dizia que você não pode controlar o que os outros dizem ou fazem, mas você pode controlar como você reage a isso. E essa é a chave para lidar com o desrespeito. Quando alguém te ataca verbalmente, o objetivo dele é provocar uma reação emocional em você. Se você reage com raiva, você está dando a essa pessoa exatamente o que ela quer, o seu controle. Por outro lado, se você mantém a calma e não responde com emoção, você retira o poder dessa pessoa. Isso não significa ser passivo ou aceitar tudo o que é dito. Significa que você está no comando da situação, porque não deixou suas emoções controlarem suas ações. Imagine uma situação em que alguém te critica publicamente, tentando te humilhar. A maioria das pessoas responderia com agressividade ou desconforto, o que só reforçaria o poder do agressor. Mas o estoico, em vez disso, respira fundo, mantém a expressão neutra e escolhe não reagir. Essa falta de reação desconcerta o agressor, porque ele esperava que você perdesse o controle. Quando você não reage, o agressor perde o poder. O silêncio é uma das armas mais poderosas que os estoicos utilizavam para impor respeito. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Quando alguém tenta te provocar ou desrespeitar, a reação emocional é o que o agressor espera. Se você oferece silêncio em resposta, você quebra o ciclo. O silêncio não é passividade, é um posicionamento estratégico. Ele mostra que você não está se deixando afetar e que está em pleno controle da situação. O agressor, por outro lado, sente-se desconfortável porque o silêncio o força a lidar com o próprio comportamento sem receber o reforço emocional que ele esperava de você. Imagine que alguém tenta te humilhar em uma discussão em público. A reação típica seria responder imediatamente, tentando se defender. Mas o estoico, em vez disso, mantém o contato visual, permanece em silêncio por alguns segundos e só depois responde com calma, ou até mesmo escolhe não responder. Esse silêncio desconfortável coloca o agressor em uma posição de fraqueza, porque ele perde o controle da dinâmica. Quando você reage emocionalmente, você dá poder ao outro. Quando você oferece silêncio, você toma esse poder de volta. A primeira técnica para lidar com o desrespeito de forma estoica é a indiferença estratégica. Epicteto ensinava que a opinião dos outros não define quem você é. Se alguém tenta te atacar com palavras ou críticas, você precisa entender que isso diz mais sobre o outro do que sobre você. A verdadeira força está em não dar valor ao que não está sob o seu controle. Para praticar a indiferença estratégica, você precisa seguir 3 passos. Primeiro, reconheça que o ataque não reflete o seu valor real. As palavras de alguém só têm poder se você permitir que elas tenham. Segundo, evite reagir emocionalmente. Mantenha a expressão facial neutra e respire antes de responder. Terceiro,
Mentalize a frase: se isso não está sob o meu controle, não merece minha preocupação. Um exemplo prático disso é quando um chefe faz uma crítica injusta ao seu trabalho. Em vez de se justificar ou ficar defensivo, você simplesmente ouve, mantém o contato visual e responde com calma: entendi. Obrigado pelo feedback. Essa resposta neutra tira o poder do agressor porque ele não consegue manipular suas emoções. Quando você pratica a indiferença, você mostra que está em pleno controle da situação. E isso impõe respeito automaticamente. A segunda técnica estoica é usar a postura como uma arma para impor respeito. Marco Aurélio não era respeitado porque gritava ou impunha medo. Ele era respeitado porque sua presença transmitia força e equilíbrio. A linguagem corporal é uma ferramenta poderosa para impor respeito sem precisar dizer nada. Primeiro, mantenha o contato visual. O olhar direto comunica confiança e controle. Segundo, mantenha os ombros para trás e a postura ereta. Isso mostra que você está confortável e seguro. Terceiro, evite gestos bruscos ou cruzar os braços. Uma postura aberta indica que você não está na defensiva. A maneira como você fala também importa. Fale devagar, com um tom de voz baixo e controlado. Imagine uma situação em que alguém tenta te interromper em uma reunião. Em vez de elevar o tom ou tentar se impor com palavras, você mantém o contato visual, faz uma pausa e, com um tom calmo, diz: eu ainda não terminei de falar. Essa resposta direta, sem emoção e com uma postura confiante, mostra que você está no controle e isso faz com que os outros te respeitem automaticamente. Quando você controla sua linguagem corporal, você transmite força, sem precisar dizer uma palavra sequer. A terceira técnica estoica para lidar com o desrespeito é a resposta controlada. Nem sempre o silêncio ou a indiferença são suficientes em alguns casos. Você precisa responder estrategicamente para desarmar o agressor. A chave está em responder sem emoção e sem se justificar. Primeiro, respire antes de responder. Segundo, mantenha um tom de voz neutro. Terceiro, devolva a provocação com uma pergunta estratégica. Se alguém te faz um comentário sarcástico, como: nossa, você é sempre assim tão calado? Em vez de se justificar ou reagir com raiva, você simplesmente responde: o que exatamente você quer dizer com isso? Esse tipo de pergunta coloca o agressor em uma posição desconfortável, porque ele é forçado a se justificar, e isso tira o foco da provocação. A resposta controlada não é sobre vencer a discussão, é sobre manter o controle da situação e mostrar que você não está sendo manipulado emocionalmente. Quando você responde com controle, você inverte o jogo e coloca o agressor em uma posição de fraqueza. A resposta controlada é uma das armas mais poderosas do estoicismo para lidar com o desrespeito. Quando você responde com calma e estratégia, você mostra que está em pleno controle da situação, o que automaticamente desarma o agressor. Os estoicos entendiam que a verdadeira força não está em reagir com raiva ou defensividade, mas em permanecer emocionalmente neutro diante de um ataque. Essa capacidade de controlar a resposta permite que você mantenha o poder sobre a situação, sem permitir que o outro te manipule emocionalmente. Se você permite que o agressor te tire do equilíbrio, você entrega o controle para ele. Mas quando você responde com serenidade e clareza, você mostra que ele não tem esse poder sobre você. Uma das técnicas mais eficazes para aplicar a resposta controlada é usar perguntas estratégicas. Quando alguém te provoca com uma crítica ou comentário sarcástico, em vez de reagir impulsivamente, você devolve com uma pergunta que faz o agressor se explicar. Se alguém diz: nossa, você parece meio nervoso hoje, em vez de negar ou reagir defensivamente, você pode responder: por que você acha isso? Essa simples pergunta força o agressor a refletir sobre o próprio comportamento, tirando o foco da provocação e colocando o controle da conversa em suas mãos.
A arte da resposta estoica está em redirecionar a situação sem se envolver emocionalmente. Epicteto ensinava que você não pode controlar o que os outros dizem ou fazem, mas pode controlar como você reage a isso. Quando você responde com uma pergunta estratégica, você transfere o peso da interação para o agressor. Ele esperava que você reagisse com raiva ou desconforto. Mas, ao manter a calma e responder com uma pergunta, você o obriga a sair da posição de ataque e entrar na posição de defesa. Isso inverte o jogo. A pessoa que começou atacando agora precisa justificar o próprio comportamento, e esse desconforto é o que desarma a situação. A resposta controlada também funciona porque ela elimina o reforço emocional que o agressor busca. Quando alguém te provoca, o que ele realmente quer é ver você reagir. A raiva, o desconforto ou a defesa emocional alimentam o comportamento agressivo. Mas quando você responde de maneira calma, sem emoção, e com uma pergunta que devolve o peso da interação para o agressor, ele não recebe o reforço emocional que esperava. Isso cria um vazio desconfortável para ele, porque o ciclo esperado de provocação e resposta emocional foi quebrado. A postura física também é essencial na resposta controlada. Os estoicos ensinavam que a linguagem corporal é uma forma silenciosa de comunicação que revela o seu nível de controle emocional. Quando você responde com calma, é importante manter o contato visual, a postura ereta e os ombros relaxados. Falar devagar e com um tom de voz baixo reforça a sensação de controle e confiança. Se você responder com calma, mas sua linguagem corporal demonstrar tensão ou desconforto, o agressor perceberá essa contradição. Por isso, a resposta controlada deve ser completa, na fala e na postura. Uma técnica avançada da resposta controlada é usar o silêncio estratégico antes de responder. Quando alguém te faz uma pergunta ou comentário provocativo, faça uma pausa de 2 a 3 segundos antes de responder. Esse breve silêncio cria tensão e mostra que você não está reagindo impulsivamente. A pausa dá a você o tempo necessário para formular uma resposta estratégica e também transmite a mensagem de que você está no controle. O agressor, por outro lado, se sentirá desconfortável com o silêncio, porque ele esperava uma reação imediata. Marco Aurélio ensinava que você não precisa se justificar diante de uma provocação, porque a verdade não precisa de defesa. Quando alguém te ataca com um comentário maldoso, a reação emocional típica seria se defender ou tentar explicar seu comportamento. Mas o estoico entende que a verdade fala por si mesma. Se alguém diz, "Você realmente acha que é bom nisso?", em vez de responder defensivamente, você pode dizer, "Por que isso te incomoda?". Essa resposta coloca o agressor na posição desconfortável de ter que explicar sua motivação, o que inverte completamente a dinâmica da interação. Outro aspecto poderoso da resposta controlada é a técnica de validação neutra. Quando alguém tenta te desrespeitar, em vez de negar ou reagir com raiva, você pode simplesmente validar o comentário sem se envolver emocionalmente. Se alguém diz, "Você realmente estragou isso?", você pode responder, "Pode ser. O que você sugere para melhorar?". Essa validação neutra mostra que você não está emocionalmente abalado pela crítica e, ao mesmo tempo, devolve o peso da interação para o outro, obrigando-o a sair da posição de ataque e entrar na posição de colaboração. A resposta controlada também funciona como uma ferramenta de longo prazo para construir respeito. Quando você reage emocionalmente a provocações, você mostra que é vulnerável ao comportamento dos outros. Mas, quando você responde com calma e estratégia, você transmite a mensagem de que é emocionalmente forte e inabalável. Esse tipo de comportamento gera respeito porque mostra que você tem autocontrole e maturidade emocional. As pessoas naturalmente respeitam aqueles que mantêm o equilíbrio sob pressão. Outra técnica estoica para a resposta controlada é a reinterpretação da provocação. Os estoicos ensinavam que o significado de um evento
é determinado pela sua interpretação. Quando alguém tenta te desrespeitar, em vez de interpretar isso como um ataque pessoal, você pode reinterpretar como uma oportunidade para fortalecer o seu controle emocional. Se alguém diz, você nunca vai conseguir fazer isso, em vez de reagir com raiva ou desconforto, você pode dizer, obrigado pela opinião. Vamos ver como isso se desenrola. Essa resposta tira o poder da provocação porque você se recusou a se envolver emocionalmente. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade está em controlar o que está sob o seu controle. E isso inclui suas respostas emocionais. Quando você domina a arte da resposta controlada, você elimina o poder que o agressor tem sobre você. Ele pode tentar te provocar, te criticar ou te atacar. Mas se você não reage emocionalmente, ele perde o poder. A resposta controlada é uma ferramenta estoica de autodefesa emocional que te permite manter o controle em qualquer situação, por mais desafiadora que ela seja. A resposta controlada é um sinal de força emocional e inteligência social. Quando você responde sem emoção e com estratégia, você mostra ao agressor que não está vulnerável às provocações dele. Isso cria um efeito psicológico poderoso, porque o agressor perde o senso de controle. Ele esperava que você reagisse com raiva ou desconforto, mas sua resposta calma e neutra quebra esse ciclo. Os estoicos entendiam que o verdadeiro controle não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo, e a resposta controlada é a manifestação dessa força interna. Uma técnica complementar à resposta controlada é o redirecionamento da conversa. Quando alguém te provoca com um comentário maldoso, você pode responder com uma pergunta que redirecione o foco da conversa para um tema neutro ou positivo. Se alguém diz, você sempre faz tudo errado? Em vez de responder defensivamente, você pode dizer, o que você sugere para melhorar isso? Essa estratégia força o agressor a mudar o tom da conversa, porque ele é obrigado a sair do modo de ataque e entrar em um modo de colaboração ou reflexão. Os estoicos também ensinavam a prática da ataraxia, o estado de tranquilidade interior. A resposta controlada é uma aplicação prática desse conceito. Quando você responde com calma e clareza, você mantém sua tranquilidade interior, independentemente do comportamento externo do agressor. Essa capacidade de manter a paz interna diante do caos externo é uma das maiores demonstrações de força emocional. Quando você não se deixa afetar pelas provocações, você transmite uma mensagem clara de que o comportamento do outro não tem o poder de te desestabilizar. Outro ponto importante na resposta controlada é a capacidade de reconhecer os limites do seu controle. Os estoicos ensinavam que você não pode controlar o comportamento dos outros, apenas sua própria resposta. Quando alguém te provoca ou tenta te desrespeitar, o que está sob seu controle não é o comportamento dele, mas a maneira como você reage. Se você responde com raiva, você entrega o controle para o agressor. Mas se você responde com calma e estratégia, você retoma o controle e mostra que é dono das suas emoções. A resposta controlada também funciona como um filtro para relacionamentos tóxicos. Quando você pratica essa técnica de forma consistente, você naturalmente afasta pessoas que dependem de reações emocionais para se sentirem no controle. Pessoas manipuladoras e agressivas tendem a perder o interesse quando percebem que suas provocações não surtem efeito. Com o tempo, você cria um ambiente social mais equilibrado e cercado de pessoas que respeitam seu espaço emocional. Os estoicos ensinavam que a verdadeira vitória não está em vencer uma discussão, mas em manter a serenidade diante dela. Quando você responde com calma e estratégia, você mostra que não precisa provar nada para ninguém. Essa postura confiante e segura é percebida pelo outro como um sinal de força, e força naturalmente gera respeito. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Responder com controle é exatamente isso.
Você se recusa a entrar no jogo do agressor, mantendo sua integridade emocional intacta. Outro benefício da resposta controlada é que ela cria uma percepção de autoridade. Pessoas que mantêm o controle emocional sob pressão são vistas como mais confiáveis e respeitáveis. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, se você responde com calma e clareza diante de uma crítica pública, você transmite a mensagem de que é capaz de lidar com situações difíceis sem perder o equilíbrio. Essa habilidade é altamente valorizada em posições de liderança, porque mostra que você é emocionalmente estável e confiável. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Quando você responde com controle, você retira o consentimento emocional que o agressor busca. Ele pode tentar te desrespeitar ou te provocar, mas se você não reage emocionalmente, ele perde o poder sobre você. Essa postura desarma o agressor e fortalece sua posição emocional. Você mostra que sua paz interior não depende do comportamento externo dos outros, e essa é uma das maiores demonstrações de força estoica. A resposta controlada também funciona como um escudo psicológico contra manipulação emocional. Pessoas manipuladoras dependem da sua reação emocional para controlar a situação. Quando você responde com calma e estratégia, você interrompe esse ciclo de manipulação. O manipulador perde o ponto de apoio emocional, porque você não está fornecendo o reforço emocional que ele busca. Com o tempo, essa estratégia cria um padrão de interação em que você é visto como alguém emocionalmente estável e difícil de ser manipulado. Outro ponto interessante da resposta controlada é que ela reduz o desgaste emocional. Quando você reage emocionalmente a provocações, você consome energia mental e emocional. Mas quando você responde com calma e controle, você conserva sua energia emocional. Os estoicos entendiam que o equilíbrio emocional é um recurso precioso que deve ser protegido. Quando você responde com controle, você preserva esse equilíbrio, em vez de desperdiçá-lo em reações impulsivas e desgastantes. A prática contínua da resposta controlada desenvolve a resiliência emocional. Quanto mais você responde com calma e estratégia, mais fácil se torna manter esse controle em situações de maior pressão. A resiliência emocional é como um músculo que se fortalece com o uso constante. Os estoicos entendiam que a força emocional é desenvolvida na prática diária e a resposta controlada é um dos melhores exercícios para fortalecer essa capacidade. Outra técnica avançada da resposta controlada é a inversão psicológica. Quando alguém te provoca, em vez de responder diretamente, você pode inverter a situação com um comentário neutro ou humorístico. Se alguém diz, "Você nunca faz nada direito", você pode responder, "Talvez, mas pelo menos estou tentando." Essa inversão desarma o agressor, porque mostra que você não está afetado pela crítica e, ao mesmo tempo, tira o peso emocional da interação. A resposta controlada também reforça a autodisciplina. Os estoicos valorizavam a disciplina emocional como uma virtude central. Quando você responde com controle, você demonstra que é capaz de regular suas emoções, mesmo sob pressão. Essa capacidade de autocontrole é vista pelos outros como um sinal de força e maturidade. Pessoas disciplinadas emocionalmente tendem a ser mais respeitadas porque transmitem confiança e estabilidade. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder está em não se deixar afetar pelas opiniões dos outros. Quando você responde com controle, você mostra que sua identidade e seu valor não estão condicionados à aprovação ou crítica externa. Essa postura é libertadora, porque te permite viver de acordo com seus próprios princípios, sem ser controlado pelas expectativas ou julgamentos alheios. A resposta controlada é uma manifestação prática desse princípio. Outro benefício poderoso da resposta controlada é que ela cria um efeito de espelho. Quando você responde com calma, você força o outro a refletir sobre o próprio comportamento. O agressor se vê diante de uma reação inesperada. Em vez de raiva ou desconforto,
ele encontra serenidade e clareza. Esse espelho psicológico força o agressor a reconsiderar sua abordagem, porque ele percebe que suas provocações não têm o efeito desejado. Por fim, a resposta controlada fortalece sua reputação pessoal. Pessoas emocionalmente equilibradas e estratégicas são vistas como confiáveis, seguras e maduras. Em qualquer ambiente social, profissional ou pessoal, essa reputação traz benefícios a longo prazo. Os estoicos entendiam que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. A resposta controlada é a expressão máxima desse poder interno. E quando você domina essa arte, você se torna inabalável diante de qualquer provocação. Agora, você já sabe como lidar com o desrespeito como um verdadeiro estoico. Primeiro, pratique a indiferença estratégica. O que não está sob o seu controle não merece sua preocupação. Segundo, use a postura e a linguagem corporal para transmitir força e controle sem precisar dizer uma palavra. E terceiro, quando precisar responder, faça isso com calma e estratégia, devolva a provocação com uma pergunta que force o agressor a se justificar. Quando você domina essas três técnicas, você descobre que o verdadeiro poder não está em vencer o outro, está em não permitir que o outro controle suas emoções. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre estoicismo e como construir uma mentalidade inabalável, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E me conta aqui nos comentários, você já enfrentou uma situação assim? Como você reagiu? Vamos trocar ideias nos comentários. Eu leio todos.